Olá, amados. Bom dia, graça e paz. Mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Compartilhar com os amados uma palavra. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Jesus designa a missão aos 70 discípulos. Ele mandou, adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiros a meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei: primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei dos que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se vos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto: já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Nota-se, que aqui na missão dos 70, ele diz que se várias cidades ali conheceram, viram os sinais e as maravilhas efetuadas, em Ezequiel 28:2 fala sobre Tiro, diz assim: filho do homem, diz assim ao governante de Tiro: assim declara o Senhor e soberano Deus: na arrogância do teu coração disseste: sou um Deus, eu me assento no trono dos deuses, no coração dos mares. Ora, mas tu és apenas um ser humano, certamente não és divino, ainda que se considere tão sábio quanto Deus. Várias cidades viram as maravilhas e os sinais, mas não houve o sinal de Jonas, ou seja, não houve o arrependimento, não creram na verdade que ali estavam diante deles. Por isso que Jesus disse: todo sinal que eu quero de vós é o arrependimento, chegado o reino dos céus. Em Salmos 82, versículo 7, diz: no entanto, como seres humanos, morrereis, e como qualquer outro governante, caireis. Quando um governante, quando uma pessoa que está numa posição, ela se acha importante, e ela começa com arrogância, ela faz-se passar como o próprio Deus, ela faz com que as pessoas comecem a adorá-lo, ou seja, ela se torna um Deus com letra minúscula, um objeto de adoração. Por isso que eu sempre digo para os irmãos, nós temos a função de ensinar. Se Deus nos concede o dom da palavra, nós temos que ensinar da palavra. Mas eu sempre digo aos irmãos: siga ao Mestre, siga Cristo Jesus, porque nós estamos, quando
pregamos o Evangelho, quando falamos da verdade de Jesus Cristo, nós estamos cumprindo o nosso propósito de ir de pregar o Evangelho. Agora, os ouvintes, né, assim como quem ensina, tem que ser praticante dessa verdade. E isso só é possível através do Espírito vivificante, seguindo a Jesus Cristo, né? Porque, como diz aqui em Salmos, como seres humanos morrereis, né? Todos terão o mesmo fim, né? Que é a primeira morte. Mas a questão é a segunda morte, né? Nós temos que lutar pela coroa da vida, né? Que é a vida eterna. Muitos, desde a época do Egito, né? Eles mumificavam as pirâmides, mumificavam as pessoas, né? E ali nos sepulcros, nas pirâmides, né? O deixavam. Nos dias atuais, né, a medicina pode até encontrar um jeito de congelar, né, a pessoa, mas nada adianta, né, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado viver só uma vez, né, e o espírito e a alma volta para Deus, aguardando o dia do juízo, que é a segunda morte, né? Então, quando Jesus, né, ele veio, a Bíblia diz, se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas quando ele veio, como ele veio e falou, né, como ele diz, por esta palavra, aqueles que me seguirem, né, serão salvos. Mas muitos, por não obedecerem, né, já estão condenados, né? Porque ele veio salvar o que já está perdido, o que está condenado. Mas se não achar, né, o achá-lo, que ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, não tem salvação, né? Os que não creem são os não salvos, né? A Bíblia diz, o servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. E em mais um dia, amados, na fé, crendo em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Aquele que nos confessa diante do Pai, diante dos seus anjos, né? Que ele que virá e julgará todas as nações, ele governa, ele reina. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.